Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Estamos começando então mais uma semana do nosso plano de estudo tutorado. Esta aula de hoje eu já começo com o PET volume 3, semana 1, PET do volume 3, tá? Tem muita novidade para a gente estudar. Esta parte desse plano tutorado vocês vão gostar bastante, porque nós vamos trabalhar agora a ideia do átomo. O que é o átomo? Quais são as partes que formam o átomo? Qual a importância dos átomos para a nossa vida? O que é uma substância química? Então a gente vai trabalhar todas essas ideias aí relativas ao nosso plano de estudo tutorado, volume 3, de Química do primeiro ano. Beleza? Então vamos lá. Então a unidade temática aqui são modelos, modelo para o átomo, então a gente vai trabalhar os modelos para os átomos. Então, objeto de conhecimento de vocês é o modelo atômico de Dalton. Nesta primeira semana, nós vamos trabalhar a primeira ideia do átomo, que é o átomo de John Dalton, ou átomo de Dalton. Tá? Muito bem. Nós temos aqui alguns conhecimentos básicos no PET. Seria interessante vocês darem uma lida, uma olhada. Nós temos aqui os postulados de Dalton. Eu vou explicar para vocês todas essas ideias e estes postulados daqui a pouquinho. Isso aqui é só para a gente ver o que veio nesta semana 1. Okay? Nós temos aqui uns modelos esquemáticos de substâncias simples e substâncias compostas. A gente vai relembrar isso também, né? Já foi falado com vocês isso em outro momento. E aqui nós temos 5 questões para serem respondidas. Beleza? Então vamos lá. Vamos para entender o que seria esta ideia do modelo de Dalton. Então estamos aí, pessoal. Plano de estudo tutorado, Química do primeiro ano. A ideia é modelos atômicos e o primeiro modelo que nós vamos trabalhar é o modelo de Dalton. Bom, antes da gente começar, vamos pensar juntos aqui. De que é formada a matéria? Então, se eu tiver, por exemplo, um punhado de pedras ou se eu tiver alianças de ouro e eu perguntar para vocês, qual que é a composição destes materiais? Essas pedras são formadas de quê? E o anel de ouro? Né? Muitos já vão falar, opa, o anel de ouro é formado, com certeza, feito de ouro. O ouro é uma substância química ou ele é um átomo? Então, esta pergunta aqui, pessoal, ela já foi feita há muito tempo atrás. Então, mais precisamente, estas ideias vieram dos filósofos gregos. Né? Existiam vários filósofos gregos que filosofaram em torno da matéria. Eles queriam descobrir de que eram formados esses materiais, né, na sua constituição mais básica e essencial. Então surgiram, basicamente, 2 grupos importantes. Os atomistas e os naturalistas. Os atomistas diziam o seguinte, que tudo é formado pela junção de pequenas unidades indivisíveis e indestrutíveis, chamadas átomo. Inclusive, a palavra átomo é uma palavra grega e a significa não. E tomos significa divisível. Então, significa não indivisível, ao pé da letra. Né? Então, esse filósofo aqui é uma figura representativa de Demócrito. Demócrito ele viveu aproximadamente, né, de 460 a.C. até 360. Não se sabe, com certeza, se essas datas são reais. Mas há muito tempo, há mais de 2000 anos atrás. Então não existia uma comprovação científica. Né? Mas essa palavra, até hoje, nós utilizamos. Né? Atomística, átomo, atomização. Então, a palavra ela ficou como se fosse uma referência, tá? A esses filósofos antigos representados por Demócrito e Leucipo. Já os naturalistas diziam o seguinte, que a matéria seria formada pela junção de 4 elementos que formariam os elementos da natureza. Então, por exemplo, o fogo, ar, terra e água, na sua junção, formaria então qualquer tipo de material. Tá? Essa ideia dos naturalistas, essas ideias perduraram durante muito tempo. Mas, atualmente, essas ideias elas ficaram muito no campo do esoterismo. Né? Não tem uma verdade científica aí, em torno dessas ideias. Tá? Bom, agora a gente cai realmente
no primeiro modelo, na primeira ideia, porque já houve uma comprovação científica para isso daí. Então, John Dalton, ele postulou essas ideias, ele publicou essas ideias por volta de 1803 a 1808, que foi o período que ele trabalhou essas suas ideias até oficializá-las. Okay? Apoiou-se nas duas leis ponderais que nós já trabalhamos, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, que eu vou comentar com vocês agora. Tá? Então, a ideia do átomo de Dalton seria mais ou menos isso aqui. Ó. Uma bola, ele é esférico, lógico que de um tamanho muito pequeno que a gente não consegue enxergar, né? Ele seria muito minúsculo, invisível, não se pode ver, mas é uma estrutura esférica e maciça, tá? E muito densa. Então esse modelo, como vocês estão observando aqui, ficou como um nome, modelo bola de bilhar. Quais são as evidências que comprovam ou que mostram esta ideia de Dalton? Exatamente as leis das reações químicas que ele conseguiu definir através das leis ponderais já sendo representadas por Lavoisier e a lei de Proust, que é a lei de proporção. Então, essa figura aqui, ela mostra estas ideias das duas leis. Né? Então, a gente precisa de falar um pouco ainda sobre as leis de Lavoisier e Proust. E essa ilustração aqui foi retirada do PET de vocês, né? Está aí representado no plano tutorado de vocês, e é uma contribuição do Ricardo Feltri, que é um mestre da química, tá? no livro Química Geral. Então, essa figura 1 aqui está mostrando o seguinte. Vamos supor que você pegou aleatoriamente uma esfera escura. Eu vou chamar de esfera escura. E eu tenho duas bolinhas aqui vermelhas. A escura, aleatoriamente, pesou-se 3 gramas. E essas esferas vermelhas, cada uma pesou 4 gramas. Certo? Se nós somarmos aqui, ó, 4 mais 4, eu tenho 8 gramas. Soma 3 mais 8. 3 mais 8 vai me dar 11 gramas. Depois da reação química, nós temos a seta. Eu tenho os 3 gramas da esfera escura, os 4 gramas de cada esfera vermelha. Então nós temos 4, 8, 9, 10, 11. 11 gramas. Então a massa dos reagentes, que são estas substâncias aqui, somaram-se e eu somei a massa dos produtos. Também me deram 11 gramas. Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Essa é a lei de Lavoisier. Lei de Proust. Eu dobrei. Então, olha só, de uma esfera eu coloquei 2. Nós temos, então, 6 gramas. 3 mais 3, 6. Se eu dobrei as esferas escuras, eu tenho que dobrar as esferas vermelhas. E se eu dobrei as esferas vermelhas, eu também dobro o conjunto formado. Certo? 6 mais 16, 22. E a soma de todo este conjunto, também 22. Esta é a lei de Proust. Se eu dobrar um determinado material ou produto, todos os outros materiais também terão que ser dobrados, porque existe uma proporção de reação química. Isso aqui nem uma receita de bolo, pessoal. A gente pode até fazer uma analogia, né? Ó, você tem, por exemplo, 1 xícara de farinha e 2 ovos. 2 xícaras de farinhas, 4 ovos. Então a gente tem que trabalhar, até numa culinária, a ideia de Proust. Se eu dobro um determinado ingrediente, todos os demais terão que ser dobrados, senão a receita desanda, ela sai errado. Né? Muito bem. O átomo de Dalton, então, ele é uma esfera, ela é pequena, ela é maciça, indivisível e indestrutível. A gente pode utilizar, né, essas ideias aqui para representar o átomo, certo? Então, ele baseou-se muito nessas ideias que eu mostrei para vocês de Lavoisier e de Proust para definir o seu átomo como uma estrutura esférica, certo? Essa figura aí é de John Dalton, né? Então aqui a gente tem os postulados. John Dalton disse o seguinte, pessoal: toda matéria é formada por substâncias que se constituem de pequenas partículas aglomeradas denominadas átomos. Tá? Os átomos são esferas rígidas e indivisíveis que não podem ser criadas nem destruídas. Ele disse isso. Em preto, até hoje é considerado uma verdade. Em vermelho, todas as colorações vermelhas,
hoje em dia já foram, digamos assim, mudadas. Tá? Segundo postulado, os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos quanto às suas massas e propriedades. Isso é uma inverdade, porque nós sabemos hoje em dia que nós temos vários tipos de átomos diferentes do mesmo elemento químico. Eu tenho vários tipos de hidrogênios para o elemento químico hidrogênio. Tá? A gente vai estudar isso daí mais para frente. Átomos de elementos químicos diferentes, possuem massas e propriedades diferentes, com certeza, né? Mas nós temos alguns elementos químicos diferentes que têm mesmas massas. A gente também vai trabalhar isso mais para frente. Átomos de elementos químicos diferentes se combinam em proporção fixa para originar determinado composto. Olha aí, a lei de Proust. Todas as reações químicas resultam das combinações e separações entre os átomos. Lei de Lavoisier, né? Então tá, com certeza está certo aí. E sexto e último, átomos de um determinado elemento químico não pode se converter em átomos de outro elemento. Então está em vermelho porque hoje a gente sabe que isso é errado. Eu consigo transformar um elemento químico em outro. Se eu mexer no núcleo desse átomo, eu consigo convertê-lo em outros átomos diferentes. Tá? Então nós temos aí, pessoal, em preto são as afirmativas corretas e em vermelho ele disse numa determinada época, mas com o avanço ou evolução destes modelos atômicos, essas ideias aí foram então foram descartadas ou foram modificadas. Ok? A matéria, então, é formada por substâncias que constituem-se de pequenas partículas aglomeradas, denominadas átomos. Então, isso até hoje é muito verdadeiro. Tanto é que a gente observa aqui uma outra definição. O que é uma substância composta e o que é uma substância simples. Nós já estudamos isso. Substâncias compostas são aquelas formadas por átomos diferentes na sua constituição. Então, olha, NaCl, HCl, CO2, H2O. Então eu tenho aqui tipos diferentes de átomos formando uma mesma substância. Então ela é composta. Já na substância simples, eu vou encontrar o mesmo tipo de átomo formando aquele composto. Então aqui nós temos o O2, o O3, o H2, o N2, né? Então são substâncias que eu chamo de simples. Ok? Vai ter exercício que vai cobrar isso daí de vocês, então retornem na aula depois. Todas as reações químicas resultam da combinação e separação entre átomos. Isso é fantástico. Então, pelo modelo de Dalton, o modelo bola, dá para a gente acompanhar. Eu posso transformar isso em bola, em desenho, ou atualmente eu chamo esse átomo de um símbolo. Então, o carbono vai se combinar com 4 átomos de hidrogênio, e nessa junção desses 4 átomos azuis com o amarelo, eu vou formar uma substância que é chamada de CH4, que é o gás metano. Então eu combinei vários elementos para formar outras substâncias. Isso é uma reação química, né? Que a gente trabalhou. Agora aqui é só uma curiosidade, pessoal. Há muito tempo, os elementos químicos eles eram representados por símbolos, né? Então um hidrogênio, por exemplo, era um símbolo, um círculo com um ponto no centro. O magnésio era um círculo com um asterisco dentro. O oxigênio só um círculo e assim por diante. Né? Hoje mudou muito essa ideia de elemento químico. O elemento químico hoje ele é representado por um símbolo. Então, aqui nós temos, né, uma simbologia moderna para todos esses elementos químicos. Então, por exemplo, a gente pode pegar as duas letras, os mais antigos, eu pego a primeira letra em letra maiúscula, por exemplo, o carbono. Né? Alguns elementos que começam com a letra C têm um diferencial, tipo aqui o cálcio, Ca, que começa com C também, o cádmio, né? E alguns elementos químicos estão escritos em latim. Enxofre, por exemplo, ó, enxofre começa com sulfur, que é uma palavra em latim, por isso eu utilizo o S. Então, à medida que nós estivermos avançando nesses estudos, a gente vai trabalhar mais essas simbologias. É importante que vocês reconheçam a simbologia e o nome daquele elemento químico, dos principais, pelo menos, que estão aí nessa tabelinha para vocês. Tá? Então, beleza, pessoal? Então nós chegamos aí na ideia do átomo, o átomo bola, e esse átomo bola é o modelo atômico, então, de Dalton. Beleza? Qualquer dúvida,
a gente trabalhe aí os exercícios e a gente tira essas dúvidas. Falou, pessoal. Abração.